1 Coríntios 15, de 1 ao 8. E hoje vamos tratar de algo que todos devemos saber. Já que hoje é culto de ceia, vamos tratar do Evangelho. Sempre falamos dele, mas hoje vamos explicar de maneira mais profunda. 1 Coríntios 15, versículo 1 diz o seguinte: E também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque temos a oportunidade nesta manhã de celebrar a ordenança da ceia do Senhor, conforme o Senhor estabeleceu. E te louvamos porque temos a ciência que teu Espírito Santo vai falar ao nosso coração e nos mostrar o Evangelho, Senhor. Eu te peço que a tua graça preveniente já esteja trabalhando nos corações, que aqueles que já te têm como Senhor e Salvador possam continuar firmes, possam celebrar isso, e aqueles que ainda não te confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas, possam te receber, mediante o auxílio do teu Santo Espírito. Oro também por mim, Deus, pedindo que tudo o que eu falar esta manhã, Senhor, seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. O Evangelho. Quando a gente vai falar do Evangelho, e é muito comum as pessoas falarem, a gente não tem que ficar falando de doutrina. Vamos falar do Evangelho. O que importa é o Evangelho. O que importa é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. As frases são bonitas e são verdadeiras. Mas o que significa isso? Qual é o significado dessa palavra? Vamos falar do Evangelho. Ao que importa é o Evangelho. O que isso significa para nós? Por que o Evangelho e a ceia são intrinsecamente ligados? E uma questão, o que você sabe do Evangelho? E nesta manhã nós vamos ver o que é o Evangelho, a necessidade do Evangelho e a veracidade do Evangelho. E nesta manhã onde celebraremos a ceia, vamos entender o que a ceia proclama do Evangelho. Porque é muito comum as pessoas irem às igrejas, levantarem as suas mãos, fecharem seus olhos, adorarem ao Senhor, e que bom que fazem isso. Mas se você perguntar a um cristão, ao evangélico, o que é Evangelho, é muito possível que ela não saiba definir minimamente o que é Evangelho. Quando fizemos aqui o evangelismo aqui na região, encontramos algumas membros de uma comunidade que se diz evangélica, que se reúne em um galpão, e a gente perguntava, por que você vai para o céu? Muitos falavam, eu não sei, eu vou porque frequento uma igreja, não, eu não vou porque eu não mereço. Pessoas que professaram a fé em Cristo, mas tinham uma compreensão absolutamente errônea do que é o Evangelho, e da natureza do Evangelho, e do conteúdo do Evangelho. O fato é que, sem o recebimento do Evangelho não há salvação. Então o Evangelho é um assunto central, o Evangelho é um assunto primordial. Então veremos hoje o que é o Evangelho. Se você for ler a primeira epístola de Coríntios, você vai ver que a igreja estava cheia de problema, um monte de problema. Tinha gente processando outra pessoa, imagina, você estava na igreja ali, ia para o culto, aí do teu lado, você estava com uma ação judicial contra o irmão. Aí tinha outro caso com um irmão, estava tendo um relacionamento com a sua madrasta. Aí durante a ceia as pessoas ficavam bêbadas. Aí durante o culto todo mundo começava a falar em línguas, ninguém entendia nada. Era uma confusão só, a igreja de Corinto.
Só que Paulo, em todo o tempo, ele aponta a Cristo, e no final ele aponta o Evangelho. Ele fala: também vos notifico, irmãos, o quê? O Evangelho, que já vos tenho anunciado. E para isso, a primeira parte que devemos entender é: o que é o Evangelho? E para que a gente entenda o que é o Evangelho, vamos ao exercício do que não é o Evangelho. É muito comum você ver em rede social uma pessoa entregando cesta básica, ajudando os pobres, e alguém botar: isso é o Evangelho. Isso é uma grande bobagem. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é ação social, o Evangelho não é regra, o Evangelho não é comportamento. É muito comum: a igreja tem que pregar o Evangelho como? Ajudando os pobres. Qualquer instituição, cristã ou não, pode fazer isso. A ATEA, a Associação dos Ateus Brasileiros, pode fazer isso. Eles estão pregando o Evangelho? Isso não é pregação do Evangelho. Vamos ver o que não é o Evangelho. O Evangelho não é regra e comportamento. Romanos 3, vamos abrir. O Evangelho é amar as pessoas. Isso é importante, mas isso não é o Evangelho. Romanos 3, 28. Olha que interessante. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelo quê? Sem o quê? Sem as obras. Então o Evangelho não pode ser as obras, porque o Evangelho é aquilo que nos coloca no reino de Deus. É a mensagem que nos coloca no reino de Deus. Então o Evangelho não pode ser nenhum tipo de moralismo ou comportamento moral. Não que eles não sejam importantes. Claro que são, mas não são o Evangelho. O Evangelho não pode ser aquilo que você faz de bom. Isso não é o Evangelho. Ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, o Evangelho também não são rituais. Não são ordenanças, embora elas sejam importantes. 1 Coríntios 1, 17 diz o seguinte: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Olha que interessante. Se o batismo fosse o Evangelho, o batismo aponta o Evangelho, mas ele não é o Evangelho. Se o batismo salvasse, Paulo não falaria isso. Ele fala: eu não vim batizar vocês, eu vim evangelizar. Porque quando Cristo nos manda até as pessoas e elas são batizadas, o objetivo é que elas se tornem discípulos. Isso o batismo é uma consequência disso. Então Paulo fala: isso daqui não vai salvar vocês. Se qualquer ritual for algo que salva vocês, a cruz de Cristo é o quê? Vã, mesmo que seja um ritual lindo e maravilhoso como é o batismo, ou a ceia do Senhor. Então, diante de Deus, o que vai lhe salvar não é o ritual, mas o Evangelho. Você não vai falar: Deus, eu entreguei cesta básica. Senhor, eu fui uma pessoa correta. Senhor, porque isso aqui é o Evangelho, eu vivi. Não, isso não é Evangelho. Se isso salva, a cruz de Cristo se torna inútil. Porque veja bem, se você pode se reconectar com Deus pelas suas boas obras, por que Cristo teve que morrer? Era só você continuar fazendo boas obras. Não havia nenhuma necessidade da morte de Cristo. Nenhuma necessidade. Então, o que não é o Evangelho? Não são regras, não são comportamentos, não é entregar a cesta básica, não é solucionar os problemas do mundo. Isso não é o Evangelho. Muito longe. Agora, o que é o Evangelho? Aí voltamos para 1 Coríntios. O que é o Evangelho? Essa palavra grega, evangelion, a boa notícia. Que boa notícia é essa? Que boa notícia é essa que Deus está dizendo que eu devo pregar? O que seria isso? É a boa notícia da vida, morte e ressurreição de Jesus, segundo as Escrituras. Olha ali em 1 Coríntios 15, 1. Também vos notifico, algo oficial, eu vos proclamo, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes. Significa que se você não quiser, você não vai ser obrigado a ter. E no qual também o quê? Permanecestes, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E o versículo 3,
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as... Então o que é o Evangelho? É a boa nova, a boa notícia que Deus enviou Jesus Cristo e a vida de Jesus sendo obediente à lei do Senhor, a morte de Jesus por nossos pecados e a sua ressurreição é que nos dá vida. Mas essa boa notícia, o Evangelho é segundo as... não segundo a sua opinião, a minha opinião. Certa feita estava eu evangelizando lá no bairro Lisboa, encontrei uma pessoa, ele falou, cada um tem sua noção do Evangelho. Eu falei, realmente, e Jesus tem a dele, é a dele que importa, não a nossa. Então a gente observa que o Evangelho é essa boa notícia segundo as Escrituras. Agora, a gente vive uma fase de pluralismo de ideias, né? Que é o que? É o seguinte, olha, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. Ambas são verdade, cada um com a sua. A gente escuta isso, né? Isso é uma bobagem, isso é uma bobagem gigantesca. Imagina, você está lá, um professor de matemática, e vem um aluno. Esse é o seu cálculo, esse é o meu cálculo, cada um com o seu cálculo. Faz sentido? Você vai consertar seu carro, aí o problema é ali, arrebentou a correia dentada, e ele troca o amortecedor. Você fala, não, mas o defeito é correia dentada, e o mecânico. Na sua opinião, na minha opinião, é o amortecedor. Cada um tem que respeitar a opinião do outro. Você vai no supermercado, deu R$150, você deu uma nota de 200, se alguém viu isso, né? Deu uma nota de 200, aí ele te dá R$10, você fala, mas falta 40? Não, na sua opinião. Na minha não. Isso funciona no mundo real? Não funciona. Por que tem que funcionar em relação ao Evangelho? Não, o meu Evangelho que eu entendo é assim, o seu é assim, então tudo não. Ou o Evangelho é uma coisa, ou ele não é nada. Não há como ser tudo igual se é tudo diferente. Não tem como ser isso, isso é impossível. Então Paulo aqui vai falar que é segundo as Escrituras, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. Então o que define o Evangelho? As Escrituras. Por exemplo, a pessoa fala, não, eu sou espírita, mas eu creio em Jesus. Mas qual Jesus? O Jesus que é um espírito iluminado, o maior de todos os espíritos iluminados, que reencarnou e não ressuscitou, ou Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, que veio ao mundo e morreu pelos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Qual dos dois Jesus? Qual dos dois? Eu sou muçulmano, os muçulmanos creem em Jesus, mas qual Jesus? Um Jesus que é apenas o profeta, ou Jesus que é o Deus Todo-Poderoso? Olha, eu sou ateu, mas eu tenho em alta conta Jesus. Mas qual Jesus? Jesus é um líder moral, ou Jesus que é o Deus encarnado? Notaram que não tem como concordar com as duas coisas? Alguém tem que estar errado. Alguém tem que estar errado. Dito isso, quantos evangelhos tem? Só tem um evangelho para salvação. Versículo 1 e versículo 2. Também vos notifico o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual permaneceis. Pelo qual também sois salvos, aqui tem um condicional. Se, tal como vou-lo tenho. E se eu quiser misturar o evangelho com outra notícia? Eu quero o evangelho mais boas obras. É como Paulo anunciou? Não. É o evangelho mais sacramentos. É como Paulo anunciou? Não. É o evangelho mais iluminação espiritual que eu vou reencarnando sucessivas vezes. É como Paulo anunciou? Não. Vocês são salvos se vocês retiverem tal como vou ter anunciado. Mas o que importa é a fé. Olha o que Paulo fala no versículo 2. Se não é que credes em vão. Então não é só a fé que importa nesse sentido. Eu tenho fé na pedra, os cristais, energia. Eu acredito nas Dragon Balls. Se você pegar 7, você tem o seu desejo atendido. Isso é uma pura bobagem. A questão não é só ter fé. Você tem fé em algo real, senão você tem fideísmo. Fideísmo. Qual é o seu signo? Meu signo é tiranossauro. O importante é se eu tenho fé naquilo que é correto. Então, quantos evangelhos tem? Para salvação só tem um. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 1. Isso é um assunto seríssimo. Se nós errarmos no evangelho, erraremos em tudo. Em tudo. Tudo que nós fizermos na vida não vai ter valor eterno se errarmos em relação ao evangelho. Alguns falam, os batistas, eles não dão valor devido à ceia, porque eles apenas creem que é um símbolo.
Mas é claro, a gente dá valor devido à cruz, à obra de Jesus. Porque aquilo é que me salvou. Aquilo é que me transformou. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 8 diz o seguinte: maravilha-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o quê? Outro evangelho. Outro evangelho. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha só, não tem outro evangelho. Se alguém anunciar outro Cristo, outro evangelho, mesmo que seja eu, Paulo, mesmo que seja os apóstolos, seja o quê? Anátema, separado para a destruição. Aqui já bota em voga que a ideia romanista de a igreja define o evangelho, ela não é verdadeira. Por quê? Porque se Paulo pregasse outro evangelho, Paulo seria maldito. Então, quantos evangelhos tem? Um. Para a salvação, um. E o que são as outras ideias de salvação? De acordo com o texto bíblico, são anátemas. São malditas. Porque elas não levam à salvação. E se elas forem verdadeiras, a cruz de Cristo é mentirosa. Dito isso, o que é o evangelho? É a boa notícia que Deus enviou seu Filho ao mundo, que esse Filho, Jesus Cristo, viveu uma vida correta, santa, sem pecado, obediente à lei, que Ele morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o evangelho. Se isso não é pregado, o evangelho não foi pregado. Aí eu fico pensando, você tem aqueles pregadores coaches, aquelas igrejas coaches, e você fica escutando o tempo todo como você pode ter um potencial melhor. E muitas coisas são verdadeiras. Acreditar em si mesmo, você se planejar, você ter uma visão equilibrada da sua vida e do próximo. Tudo isso é verdadeiro. Mas é o evangelho? Não é o evangelho. Isso vai ter valor eterno? Isso não vai ter valor eterno. Então que a gente possa entender primeiramente o que é o evangelho. Agora, qual é a necessidade do evangelho? O evangelho é para salvação, e é a única mensagem de salvação. Versículo 2, capítulo 15, 1 Coríntios diz o seguinte: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, como vou-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Não tem outra forma, porque ele é a solução de Deus para os nossos pecados. E a gente tem que ir para o versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Olha que coisa bonita. Eu entreguei aquilo que eu recebi. Eu não mudei a mensagem. Eu sou um porta-voz aqui, eu sou um carteiro. Eu não tenho autoridade para mudar a mensagem. Se você não concordar com o texto, tem que brigar com aquele que escreveu, e não fui eu. Só estou dizendo o que ele escreveu. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Entendam essa frase. Cristo morreu por nossos pecados. Por que ele teve que morrer por nossos pecados? E é isso que celebramos na ceia. O que fez Cristo morrer pelos pecados? O pecado deve ser uma coisa tão séria que Deus o Pai matou o seu Filho. Porque veja bem, o que é o cristianismo? É a notícia que um Deus santo assassinou o inocente para salvar culpados. Isso é uma loucura. Mas o evangelho é loucura. Cristo morreu por culpados. Por que ele teve que morrer? Por culpados. Deus deu uma lei. Vamos abrir ali em Hebreus 10. Morreu pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 10. Deus deu uma lei. A lei é a expressão do caráter de Deus. A lei é santa porque Deus é santo. A lei não são regras arbitrárias da cabeça de Deus. A lei expressa aquilo que Deus é. A moralidade de Deus. E o que aconteceu com o ser humano? Ele fez o quê? Ele quebrou a lei. Você pode falar, mas a culpa é de Adão. Se você estivesse lá, você faria pior do que Adão. Deus colocou a melhor pessoa possível lá. E quem aqui não peca? E nós gostamos de pecar. Nós pecamos muitas vezes, sentimos prazer, ficamos depois arrependidos. Mas o pecado, de alguma maneira, nos satisfaz. Depois lutamos contra isso. E nós pecamos.
E o que Deus poderia fazer? Deus não poderia nos perdoar, porque Deus não é um Deus que justifica o ímpio. A Bíblia fala isso. Mas todos nós somos ímpios. Deus não pode simplesmente falar: olha, você pecou, mas eu acho você tão bonitinho, então eu não vou executar juízo. Isso o tornaria injusto. Isso tornaria ele um Deus irresponsável, um Deus que não sabe governar. A gente pensa: por que tem que ir? Por que Deus só não perdoou todo mundo? Porque se ele assim o fizesse, ele estaria sendo conivente com o erro. Então Deus tem que punir o pecado. Mas você, para punir o pecado, tem que punir aquele que fez o pecado. E quem é que pecou? Nós. Então ele tem que punir o pecador. Por isso fala: morreu pelos nossos pecados. Os pecados eram de quem? Nossos. Meu e seu. Eu já imaginou isso? O seu temperamento levou Jesus à cruz? As suas palavras que machucam os outros levaram Jesus à cruz? A sua ideia que você por si só é bom o suficiente, uma ideia falsa de moralidade, levou Jesus à cruz? Quando você se irritou que alguém lhe fechou no trânsito, este pecado levou Jesus à cruz? Já parou para pensar nisso, como o pecado é hediondo? E Deus olha isso: eu tenho que punir. E se Deus punir, quem escapará da ira do Deus vivo? Nosso Deus é fogo consumidor. E o que Deus faz então? É aquilo que nós chamamos, eu acho lindo, de pacto da redenção. Que eu sei que eu já preguei na igreja, eu sei também que vocês estão fresquinho na cabeça e sabem explicar direitinho, se eu perguntar o que é o pacto da redenção. Versículo 5 de Hebreus capítulo 10. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Por quê? Porque sacrifício de animal e oferta de animal não podem perdoar pecado. Não são capazes. Mas o que? Corpo me preparaste. Corpo de quem? E o verbo se fez carne. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Como aquilo poderia satisfazer a justiça de Deus? Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui quem está falando é Jesus, Deus o Filho, falando com quem? Com Deus o Pai. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, os sacrifícios antigos, para estabelecer o segundo, novo sacrifício, no qual vontade temos sido santificadas pela oblação do corpo de Jesus feita uma vez. Aqui é o que a gente chama de diálogo trinitário na internet. Na eternidade. Botaram no Facebook, né, o diálogo deles. Na eternidade. O que isso significa? Que ao olhar, a gente fala aqui na linguagem humana, porque Deus, as suas decisões são eternas. Ao olhar o estado do homem ao ser criado e verificando que não há nada que poderia salvar o homem, o que ocorre então? Só tem uma solução: eles terem um representante. Só que esse representante, para se representar, tem que ser o quê? Tem que ser homem. Só que tem um problema: se for um homem comum, não dá para pagar os pecados do mundo inteiro. Então tem que ser o quê? Tem que ser Deus. Então, corpo me preparaste. Por que Jesus Cristo é necessariamente Deus, necessariamente homem? Porque ele tem que ser homem para me representar e me substituir. Só que se ele for um homem, apenas homem, isso não tem valor eterno. Então ele tem que ser Deus. Não pode ser espírito iluminado, não pode ser anjo, não pode ser um grande líder moral. Ele tem que ser 100% homem e 100% Deus. Aí ele fala: corpo me preparaste, eu venho aqui para fazer a tua vontade. Aí quando lá passa-se eras, depois ele no Getsemane, ele sentindo o peso do pecado, ele fala: Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita o quê? Porque ele falou na eternidade: eu venho para fazer a tua vontade. O evangelho é Deus tratando com o pecado, com o meu e seu pecado, como? Matando Jesus. Não um remendo: ai, Adão errou e agora o que a gente vai fazer? Não. O cordeiro morto desde a fundação do mundo. O evangelho é necessário. Por quê? Porque é a única mensagem que pode solucionar os nossos pecados.
Agora, o evangelho também é a mensagem de confirmação da nossa justificação. Veja bem, é muito fácil eu chegar aqui e falar o seguinte: gente, Deus me escolheu, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, e eu vou morrer pelos pecados de vocês. Não tem como você verificar isso, se é verdade ou não, correto? Não tem como verificar. Eu sou a reencarnação de Jesus. Tem como verificar. Então é necessário uma coisa, para confirmar que de fato eu posso ser declarado justo pelos méritos de Cristo, que é a ressurreição. Versículo 3 ali, de 1 Coríntios 15, vai dizer o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Note bem, o testemunho de Jeová vai dizer que Jesus ressuscitou espiritualmente, não em corpo. O que fizeram com o corpo, não sei, botaram o liquidificador, bateram alguma coisa, não sei. É uma heresia. Espírita não crê em ressurreição. Heresia. Muçulmano fala que Judas enganou todo mundo, fingiu que era Jesus na cruz, Jesus foi assunto ao céu, depois escondido ali. Um engodo. Heresia. Paulo fala, a Bíblia fala que ele ressuscitou. Por quê? Como que eu posso saber que de fato Jesus é o Filho de Deus e que ele me representa e que eu posso ser justificado? Porque falsos profetas fizeram milagres também. Como eu posso saber disso? Pela ressurreição. Vamos abrir em Romanos capítulo 4, versículo 25. Estamos celebrando a ceia porque ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, isso aqui seria inútil. Porque até que ele volte, não até que ele ressuscite, porque ele já ressuscitou. Então a celebração contínua da ceia é uma evidência do quê? Da ressurreição. Além do que o batismo. Afinal, eu morro e ressuscito. Quando sou imergido, depois sou retirado. Agora, se ele não ressuscitou, a gente ia ficar lá e morrer afogado mesmo. Romanos capítulo 4, verso 24 e 25 diz o seguinte: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que, dentre os mortos, ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue. Ele morreu por nossos pecados. Mas como eu sei que de fato Deus aceitou esse sacrifício? E ressuscitou para a nossa justificação. O que é justificação? É o ato forense judicial que Deus olha para mim, Rui, e fala: justo. Por quê? Porque ele coloca os méritos de Cristo na minha conta, porque os meus deméritos foram colocados sobre Jesus. Agora, como eu sei que isso é verdade? Porque Deus aceitou seu sacrifício. De que maneira? Proclamando que Jesus era o Filho de Deus. Quando? Na ressurreição. Romanos 1,4. Nenhuma crença tem isso. Nenhuma. Ou isso é a coisa mais importante do mundo e você tem que viver por isso, ou tem que ser rejeitado como a maior mentira de todos os tempos. Não há como ser um cristão morno. Sabe o que Deus faz com mornidão? Alguém lembra? Tinha uma igreja morna lá, a igreja de Laodiceia. Vomita, a primeira igreja batista de Laodiceia, né? Deus vomita. Ou isso muda a minha vida, ou isso é mentira. Não tem meio termo. Romanos 1,4 diz o seguinte: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pelo quê? Ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Os mortos, a ressurreição dos mortos mostra uma coisa maravilhosa. Aquele homem é quem ele diz ser. Veja bem, e eu já cansei de repetir o argumento que não é meu, não teria capacidade de fazê-lo, o argumento de C.S. Lewis, que é o seguinte: Jesus afirmou que era Deus. Ou ele achava que era e não era. Ele é o quê? Maluco. Ele afirmou que era Deus. Ele sabia que não era, mas disse que era. Ele é o quê? Mentiroso. Ou ele era Deus. E aqui vamos para o terceiro ponto da mensagem, voltando para 1 Coríntios capítulo 15. A veracidade do Evangelho. A questão, o Evangelho, o que é o Evangelho? É a boa notícia da vida, morte e ressurreição de Jesus. A necessidade do Evangelho. O Evangelho é a única notícia que pode me salvar. Agora, se isso for mentira, isso tudo é uma balela, não vale de nada. Se o Evangelho não é real, essa notícia não importa. Se o Evangelho não é real, a necessidade dele não é necessária.
Mas se o evangelho for real, tudo que eu falei é corroborado. Agora, a veracidade do evangelho. Versículo 5 ao versículo 8. Vou ler o versículo 3 primeiro, melhor dizendo. E 4. Primeira veracidade do evangelho, o túmulo vazio. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E leem o verso 14, 1 Coríntios 15. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã o quê? A nossa fé. A nossa fé não importa de nada se Cristo não ressuscitou. A moralidade não importa de nada. É uma perda de tempo. Você está perdendo tempo vir aqui, se Cristo não ressuscitou. Não importa. Não havia necessidade de eu ter que dormir e não ver a Fórmula 1 hoje de madrugada para ir PPD. Porque não importa, Cristo não ressuscitou. Agora, se ele ressuscitou, por que o túmulo vazio é uma evidência disso? Porque ele foi sepultado publicamente. Correto? Ele foi sepultado publicamente. Havia um túmulo, havia guardas no túmulo. Ali em Mateus, capítulo 28. Um túmulo bem guardado com uma pedra. E lembra quem eram os discípulos? Eram pessoas corajosas que negavam a Jesus porque uma criada falou que reconheceu Pedro. Pessoas corajosas. Fugiram todos. Os discípulos todos fugiram. João não, mas João estava com as mulheres, não ia bater nele. Todos os discípulos fugiram. Estavam dormindo, Jesus pediu, orem comigo. O que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Eles são os discípulos. Homens falhos. Pedro, com a espada, corta a orelha. Depois viu que Jesus foi preso mesmo. Veio uma empregada, eu te conheço, estava com Jesus. Eu? Não. Nem sei do que tu está falando, és doida? É Pedro falou isso. Depois esses homens afirmam que Jesus estava vivo. E era muito fácil acabar com a história. Pedro, vem cá, querido. Está vendo aqui o túmulo? Jesus está aqui. Só que quando eles iam mostrar o túmulo, sabe o que tinha no túmulo? Nada. O silêncio dos judeus e dos romanos diz muito. Porque ao invés de provar que era uma mentira, eles bateram neles. Mateus 28, versículo 11 ao 15 diz o seguinte: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregando eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, Pilatos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até os dias de hoje. Aqui uma evidência de redação honesta é o seguinte: Mateus está mostrando a argumentação dos judeus, mas ele não está mostrando a resposta cristã em relação a isso. É isso que falaram até os dias de hoje. Mas note bem, vieram de noite os discípulos e os soldados dormiram, e então eles roubaram o corpo. E Agostinho já diz isso. Se os soldados dormiam, como é que sabem que foi os discípulos? E se não dormiam, como é que roubaram o corpo? O túmulo vazio é uma evidência gigantesca da ressurreição de Cristo. Porque veja bem, Jesus foi crucificado numa cidade histórica, Jerusalém, por um homem histórico, Pilatos, num período histórico, primeiro século, num meio de morte histórica, crucificação. Ele foi sepultado historicamente num túmulo de uma pessoa histórica, José de Arimateia. Historicamente o túmulo está vazio. Os discípulos roubaram o corpo. Qual vantagem teria roubar o corpo, além de apanhar? Além de viver fugindo? Você morre por algo que você acha que é verdade. Você não morre por algo que você sabe que é mentira. Então, segunda evidência, além do túmulo vazio, as numerosas testemunhas e testemunhas fidedignas, voltando para 1 Coríntios 15. Então, aqui há 2.000 anos e ninguém refuta isso, nem vai refutar. Mas Jesus avisou: mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, se não crerem em Moisés, não crerão em mim. Versículo 5. Depois de ressuscitado, olha o que é mitologia. Aí ele ressuscitou e o karma, o universo, o cosmos pegou ele, agora ele vive na nuvenzinha celestial de Órion.
Isso é mitologia. O que é algo histórico? Narrativa histórica. Ele foi sepultado e depois foi visto por Cefas e pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. E aqui tem umas coisas interessantes aqui nesse texto. Paulo está esquecendo, propositalmente, das primeiras testemunhas de Jesus. E quem foram? As mulheres. Paulo está tentando provar de maneira jurídica aqui que ele ressuscitou dos mortos apelando testemunha. E Paulo não apela às mulheres. Por quê? Porque ninguém liga para testemunho de mulher no primeiro século. Agora, se eu estou inventando uma história, eu vou colocar na história que as primeiras pessoas a testemunharem foram mulheres? E envergonhar os homens, dizendo que os homens não acreditavam nas mulheres? E dizer que os homens estavam tudo escondidos, morrendo de medo, e as mulheres foram até o túmulo? Se eu vou inventar uma história, eu vou falar isso? Eu vou elevar os personagens principais. Eu não vou dizer que o principal apóstolo era um medroso, quase assassino. Eu não vou dizer que o colégio apostólico de fundação da igreja estava todo mundo trancado com medo. Eu não vou dizer que Tomé demorou uma semana para acreditar na ressurreição. Isso depõe contra. Isso faz com que os meus líderes sejam vistos como menos que perfeitos. Agora, qual religião faz isso com seus principais ícones? Só uma. Só o cristianismo. Porque ele não está tratando de propaganda. Propaganda, o que é propaganda? Propaganda, você exalta a figura. Você tira os erros e você exalta a figura. História, você coloca os fatos. Então ele apareceu para Pedro, Pedro medroso, que depois falou perante o Sinédrio: eu vou falar aquilo que eu vi, mais importante obedecer a Deus que os homens. O mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que ficou com medo de uma empregada. E depois pelos 12 aqui é a descrição do colégio apostólico. Depois foi visto uma vez por mais de quantos irmãos? Paulo tirou esse número da onde? Da cabeça dele, claro que não. E ele fala o seguinte: dos quais vive a maior parte. O que ele quer dizer com isso? Olha, se você não crê nisso, vai lá e pergunta, tem quase 500 pessoas para falar. Lembramos que a igreja de Corinto tinha um grupo que não cria na ressurreição. Paulo fala: você não está acreditando? Vai lá e pergunta para esses 500 irmãos que viram Jesus. A maior parte está viva, bastava um falar. Isso tudo é uma invenção. Mas todas as seitas gnósticas creem de alguma maneira na ressurreição. Elas distorcem, mas creem. O vento é tão poderoso que não tem como negar. E ele continua, além de testemunhas fidedignas, testemunhas verdadeiras e numerosas, porque quantas testemunhas tem aqui? Mais de 500. Aí vê como a gente é fraco. Por quê? Quantas pessoas tinha no Pentecostes? 120. Cadê as outras? Mesmo tendo visto Jesus ressurreto, elas, ao invés de esperar, elas foram embora. Não ficaram e perderam o recebimento do Espírito Santo, o nascimento da igreja. Agora, os inimigos de Cristo testemunharam sobre Jesus. Isso também está aqui. Depois foi visto, verso 7. Por quem? Tiago. Quem era Tiago? Vamos, João capítulo 7, versículo 5. Tiago é irmão de Jesus. Tiago se torna o pastor da igreja de Jerusalém, com autoridade possivelmente semelhante a uma autoridade apostólica. João 7,5 diz o seguinte: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus andou com Tiago a vida inteira. Tiago não cria que Maria tinha sido engravidado pelo Espírito Santo. Ele achava que Maria tinha feito coisa errada. Por isso, quando Jesus vai debater com os judeus falam o seguinte: nós não somos filhos de fornicação. Porque qual era a história? Que Jesus Cristo era Yeshua ben parteira, né? Jesus, filho de um soldado romano chamado Parteira, Partenaz, né? Por quê? Porque ninguém acreditou nessa história. Ninguém acreditou. Então o próprio Tiago não cria na fala da mãe dela e do pai dele. Tiago não cria nisso. Jesus estava lá, tanto é que o texto fala que os seus irmãos vieram prendê-lo, porque achava que estava fora de si.
Tiago era o inimigo do ministério de Jesus. Ele descria do ministério. Tiago era uma pessoa ética? Era. Pessoa moral? Era. Só ler a carta dele, a epístola de Tiago. Pessoa correta? Era. Agora, o que Tiago não aceitava? Eu não aceito que Deus se fez carne e é o meu irmão. Eu não aceito isso. Eu até compreendo. Mas eu vou olhar para meu irmão é Deus, todo poder, criou o universo. Claro que não, é meu irmão. O irmão dele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou filho do pai, eu sou um com o pai. Tiago olhava, meu irmão é um maluco. A minha mãe é maluca, minha família é uma família de doidos. Tiago era o inimigo. Tiago falou, se você faz isso, faz publicamente. Porque Jesus não ficava fazendo milagre para Tiago ver. Jesus fala, eu não vou fazer isso. O tempo de vocês chegou, o mundo ama vocês, mas o mundo me odeia. Tiago era inimigo. Aí eu pergunto, o que faria esse homem judeu piedoso, fiel à lei, abraçar o cristianismo, se render, se tornar um apóstolo e ser martirizado depois? O que faria? Aparentemente não é uma pessoa muito desequilibrada, não. Uma pessoa muito equilibrada. Tiago, uma pessoa muito equilibrada. Aliás, para quem não sabe, eu tenho um comentário de Tiago. Pode lá acessar no link e comprar se quiser. Me ajuda um pouquinho. Né? Eu ganho R$4 por livro vendido. O que faria Tiago acreditar em Jesus? Somente uma coisa. O quê? Porque depois ele apareceu a quem? A Tiago. E Tiago, opa, você tinha morrido. E não é fantasma. Então você é o Filho de Deus. Me perdoa. Eu tenho que entender que ele não chamou Jesus de irmão. Chamou de Senhor. Me perdoa. Temos aqui um inimigo testemunhando com sua vida da ressurreição de Cristo. E outro inimigo vai testemunhar para a gente já chegar no final e celebrar a ceia. Qual é o outro inimigo no versículo 8 ao 10 que testemunha? 8 e 9. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Pois o quê? Persegui a igreja de Deus. Paulo saiu de Jerusalém para arrastar as pessoas presas. Ele andava para Damasco, ele assolava, ele viu Estevão morrer. Paulo achava que estava fazendo a obra de Deus, porque aquilo era uma seita perigosíssima, aquele homem é um engodo, é um mentiroso. Ele não achava que Jesus era um espírito elevado, não. Jesus é uma mentira, tem que ser detido. E ele foi e fez isso, porque Deus não pode se fazer carne. O Eterno não faria isso, e o Eterno não morreria na cruz, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus é maldito. Aí ele estava indo, ele escuta uma voz, cai do... a Bíblia não fala cavalo, mas ele não andou de Jerusalém até Damasco a pé, nem de ônibus, então foi cavalo, né? Cai e uma voz fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? Aí ele, tremendo, falou, quem és tu, Senhor? Porque ele sabe que uma voz aparece assim, sabe que a voz é de Deus. Aí o Senhor disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora eu vou te mostrar o quanto você tem que sofrer por amor de mim. Você é o principal aluno do maior teólogo de Israel, Gamaliel. Você é o cara. O mestre está se aposentando, você vai tomar o lugar dele. E você larga tudo. Ou Paulo é doido, o que não é, porque teria que outros 500 doidos que viram Jesus, aí é uma loucura coletiva, um tipo de surto coletivo nunca visto na história da humanidade. Ou Paulo viu, Jesus é Deus. E apareceu para mim. E Paulo fala, tudo o que eu tinha era esterco. Era nada, era lixo, é escória. Mas eu prossigo ao conhecimento de Cristo, porque para mim o viver é Cristo. E se eu tiver que morrer é o quê? Lucro. Somente uma coisa faria isso. A ressurreição de Cristo. Aliás, quando você se reúne no domingo, pensa bem. O que faria judeus piedosos, zelosos da lei, celebrar o principal dia de comunhão em outro dia? O domingo. Só uma coisa muito poderosa que teria acontecido nesse dia. O que aconteceu nesse dia? A ressurreição. Então, o que é o Evangelho? Essa boa notícia maravilhosa. Ele é necessário porque ele é o único meio de salvação. E ele é a mais pura verdade. Não há nada mais verdadeiro que o Evangelho. Nada mais verdadeiro que o Evangelho. Dostoiévski fala o seguinte, que ainda que me fosse demonstrado que em Cristo não está a verdade,
Ele é tão sublime, tão maravilhoso, tão perfeito, que eu preferiria Cristo ao invés da verdade. Mas não precisamos fazer essa escolha, porque Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se isso tudo que eu falei é verdade, você não tem outra escolha de salvação além de Jesus. Qualquer outra escolha que você tomar vai te levar para o inferno. Qualquer outra escolha. A sua moralidade, a sua capacidade, qualquer outra religião que prega boas coisas. Por quê? Porque você está seguindo mortos. Ah, mas eu vou seguir a mim mesmo. Então você está seguindo um futuro morto, que vai morrer também. E nós seguimos aquele que vive e reina eternamente. Amém? Dito isso, vamos cantar um hino. A minha esposa está onde?